Gente, nós estamos falando sobre Gálatas, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Estamos investindo nosso tempo e olhando trecho a trecho da carta. Começamos alguns dias, estamos sem pressa, analisando toda essa situação. Ontem falamos um pouco mais sobre o medo que Pedro sentiu quando os judaizantes chegaram em Antioquia e ele se encontra com Paulo se encontra com Pedro em Antioquia e Paulo repreende a Pedro porque Pedro, por causa desse medo que nós conversamos um pouquinho sobre ele ontem, se portou de forma hipócrita. Deixou os gentios convertidos ao cristianismo e foi para o lado dos judaizantes, inclusive levando Barnabé com ele, coisa do tipo. Bom, o que é que nós podemos pensar a respeito disso nesse dia de hoje, nessa conversa de hoje? Olha só o que Paulo diz no versículo 15 e 16. Estamos em Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, estamos navegando nesses capítulos aí, tá bom? Bom, o que é que nós podemos ler juntos aqui? O que é que nós lemos juntos, melhor dizendo? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pelo praticar a lei, pela circuncisão, pela participação nas festas, pela guarda do sábado. Ninguém é justificado por nenhuma lei apresentada até então, mas mediante a fé em Jesus. Isso é que nos justifica. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Bem, o que acontece é que Pedro, nós conversamos ontem, sente medo, é o que o texto mesmo diz ali no capítulo 2, e ele esquece disso aqui. É interessante que esse registro de Paulo tem a ver com a primeira viagem citada por Paulo na carta aos Gálatas. A primeira viagem é Paulo indo a Jerusalém conversar com quem? Com os apóstolos, entre eles quem estava? Pedro. E Pedro concorda, olha que interessante, absolutamente com essa conversa de Paulo. Que conversa é essa? Ninguém é justificado pela prática da lei. A lei não liga ninguém a Deus. A lei tem o objetivo, entendemos isso depois, de nos mostrar quanto somos pecadores, mas ela não tem o poder de nos justificar diante de Deus. Continuamos culpados, só somos justificados pela graça, pela fé em Jesus Cristo, na sua obra. Mas Pedro, ele esquece disso. Ele esquece. Ele se torna hipócrita, a gente já falou isso também um pouquinho. E Pedro se esquece de que ao tentar se salvar, se juntando com aqueles homens, ele comete um erro muito sério por desprezar a própria obra de Cristo na cruz, por desprezar aquilo que é a salvação através da fé em Cristo. Esse processo ele é muito perigoso e ele frequentemente acontece com as pessoas, ele acontece conosco também. Olha o que diz aqui o pastor Hernandes Dias Lopes. A atitude de Pedro estava em desacordo com a sua doutrina. Sua prática estava na contramão da sua teologia. E o que é que nós aprendemos diante desse vacilo, vou chamar assim, de Pedro? Que nós temos que tomar cuidado, porque essa possibilidade também bate à nossa porta frequentemente. Quando nós deixamos de entender o porquê fazemos o que fazemos quando o assunto é cristianismo, quando o assunto é evangelho, quando o assunto é religião. O evangelho, ele tem que nos levar a pensar o porquê fazemos coisas. Por que, por exemplo, eu leio a Bíblia?
Por que eu tenho que ler a Bíblia? Ah, porque eu sou crente, porque a minha religião diz que eu tenho que ler a Bíblia, porque o meu pastor diz que eu tenho que ler a Bíblia. Esse é um motivo para se ler a Bíblia. Será que é o motivo adequado? Ou esse é um motivo religioso? Será que não seria... Será não? Não seria melhor pensarmos e mais adequado pensarmos que a leitura bíblica é alguma coisa que é feita por alguém que ama a Deus e que quer conhecer o que Deus diz, quem Deus é, porque o texto bíblico é a própria revelação de quem Deus é, o verbo que virou carne e habitou entre nós é o Cristo, e João usa esse termo porque é justamente esse registro daquele que está manifesto no texto bíblico e se torna carne, como nós sabemos. Ler a Bíblia, portanto, não tem a ver com cumprir regras, tem a ver com amar a Deus e querer aprender mais de Deus. Por que eu tenho que ir à igreja? Não, agora você não tem que ir, agora você tem que ficar em casa. Mas quando eu posso ir, por que eu tenho que ir? Porque senão eu vou ser amaldiçoado? Porque senão não vou bater o cartão que o pastor fica me cobrando de que eu tenho que ir todo dia na igreja e cumprir as minhas escalas? Por que eu faço isso? Por que eu tenho que perdoar meus inimigos? Por que eu tenho que contribuir financeiramente com a minha comunidade? Os porquês precisam mudar. Os porquês precisam ser reavaliados por nós. E nós precisamos, podemos, olhar esse vacilo de Pedro, vou falar assim com todo carinho, para que a gente também não siga o mesmo caminho, o que eventualmente acontece conosco. Pedro, tentando achar um outro caminho aqui para inserir a outro ponto que eu quero falar, Pedro, ele de alguma forma sabe que o sistema religioso é errado, mas mesmo assim ele tende a esse caminho. Não é interessante? Ele sabia que a prática da lei não justificava, mas um sistema era muito forte e daqui a pouco ele está tomado por aquele sistema. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 19 do capítulo 2. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. A lei efetivamente se conclui em Cristo. O fim da lei é Cristo. A lei deve me levar a Cristo, mas ela não substitui Cristo. E muitas vezes o que nos ocorre é que nós, apesar de sabermos que não é saudável, nós nos permitimos nos envolver nesse tipo de atitude. Quem foi liberto por Cristo não precisa de forma alguma e não deve de forma alguma se apegar novamente à prática da lei, seja hoje o que a gente entende sobre isso, não é? A prática de uma religião como caminho de salvação ou coisa do tipo. Nós precisamos realmente nos inserir e mergulhar cada vez mais na graça de Jesus Cristo. É claro que a graça sempre deve ser percebida por nós como caminho generoso de Deus para nos alcançar, não como algo que me permite viver de qualquer jeito. Esse também é um outro extremo, não é? Aqueles que vivem de forma leviana, dizendo assim, mas Deus me ama mesmo, então tudo bem. Claro que não é disso que nós estamos falando. Esse é um outro problema. Essa é uma outra forma de interpretação equivocada do texto bíblico e dos ensinamentos de Jesus e que faz muito mal para muita gente. Mas se eu não posso ser um maluco doido que vive tentando resolver o meu problema fazendo qualquer coisa, porque Deus me ama assim mesmo, eu também não posso ser aquele que cumpre as regras de forma automática, só porque é uma religião. Lembra-se, o que é que isso te lembra? Isso sabe o que me lembra? A parábola dos dois irmãos, sobre a qual nós nos debruçamos alguns meses atrás aqui na live e vasculhamos essa parábola profundamente. Entendemos que um irmão era ortodoxo, mas distante de seu pai. O outro era libertino,
leviano, distante do Pai também. Duas maneiras de se distanciar de Deus. Uma levando a graça de qualquer jeito, outra sendo ortodoxo, como Pedro estava querendo ser aqui. Ortodoxo de maneira equivocada, é claro, abraçando aquilo que não era para ser abraçado, que era o cumprimento da lei. Então, nós temos diante de nós essa realidade como um perigo efetivo. E mais, muitas vezes o que fazemos e como nos comprometemos envolvem outras pessoas. E esse também é um perigo que deve ser levado em consideração por nós. Olha só o que acontece com a atitude de Pedro. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. A gente não responde só pela nossa vida. Nós não somos seres isolados. Influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Como é que eu tenho transmitido àqueles que andam comigo o que é graça de Deus? Nós, pais, temos grande responsabilidade com isso. Nós, maridos, temos grande responsabilidade com relação a isso. Você, esposa, tem responsabilidade com relação a isso. Tome cuidado, porque o apego a uma vida religiosa sem fundamento na graça de Deus, mas só fundamento na lei, digamos assim, na religião, numa situação equivocada como essa que Pedro escolhe caminhar, ela influencia quem está do nosso lado. Algo que nós precisamos tomar cuidado. E Paulo, ele encerra a sua palavra trazendo a nós algo muito profundo que nós sabemos bem, já conhecemos esse texto. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo ensina a Pedro a respeito do amor de Jesus. Pedro, se você continuar andando por esse caminho, você está anulando a morte de Jesus, porque você está dizendo que a lei salva. Então, vou me circuncidar, a lei me salva. Então basta cumprir as festas, a lei salva. Então basta guardar o sábado, a lei salva. Paulo está dizendo aqui, a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu não posso anular a graça de Deus, Paulo está dizendo a Pedro, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu de forma inútil. Paulo está dizendo o seguinte, se você acha que a religião é que vai te redimir, que é a prática da religião que vai te redimir, você está jogando fora o amor de Cristo na cruz. Olha como isso é profundo. Então eu encerro esse capítulo aqui, essa parte desse texto que nós temos analisado aqui, te dando esse fechamento aqui. Gente, nós temos que olhar para essa tendência religiosa que temos. Temos que olhar sempre para os porquês. Por que eu faço o que faço? Por que eu ajo como ajo? Por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu dou uma esmola na rua? Por que eu faço essas coisas? Por que eu vou para a igreja quando ia, né? Por que eu leio a Bíblia? Os porquês nós precisamos perguntar mais. Porque evangelho tem a ver com interioridade. Tudo a ver com a conversa do Paulo, né? Tudo a ver. Essa mudança, ela deve ser de atitude, porque provém do coração. E que Deus nos dê graça e a gente aprenda cada vez mais esse caminho da fé em Cristo Jesus.